Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Tem uma única questão é que Fala aí, né? ele já tinha dado o acréscimo e o Samuel Xavier demora uns 2 minutos pra sair. Eu não sei se foi sinalizado isso. Não foi. Não sei se ele deu mais um e tal. Mas eu acho que talvez tenha sido por isso, mas aí tinha que ter sinalizado que era mais. Que tinha mais tempo, né? Eu vi a galera falando, você tá esperando marcar o gol pra terminar? Senão não dá a impressão justamente essa. No Tinha que ter segundo tempo, eu acho que se você for analisar o duelo tático entre os treinadores, o Kudê ganha o primeiro tempo e perde o segundo. Sim. O Diniz ganha o segundo tempo e perde o primeiro. Ele mexe, né? Porque, assim, as mexidas do Diniz, quando o Fluminense tá com um jogador a menos, eu acho fundamentais. Eu acho que Mas as mexidas eles tinham que fazer. Tinha que fazer. Então, assim, ele tira o Ganso, ele substitui o Felipe Melo, que já tava amarelado e não tava fazendo um bom jogo, coloca o Marlon ali. Então, assim, eu acho que pro Fluminense buscar o empate foi fundamental essa mexida do Diniz. Repito, acho que a escalação, a estratégia inicial utilizada não foi a melhor. Acho que o Fluminense poderia ter feito um jogo mais equilibrado, sofrendo menos riscos e poderia ter saído do Maracanã com a vitória, independentemente Eu não acho uma escalação kamikaze. Eu acho uma escalação que o Diniz faz. Não, esse é o estilo do Fernando Diniz jogar. Eu não e o chamaria de cara não tem que kamikaze mudar. Muita gente o cara não tem que mudar a concepção dele. Fala aí, Eu só acho que o Fluminense ele sempre foi um time corajoso. Sim. E ele não é mais corajoso porque entra o Ganso e não joga o Alexandre. Claro. Você pode ser corajoso sem ultrapassar a linha pra... Aí é difícil falar assim, o pessoal fala Pardal. Irresponsabilidade, Pardal. Eu não gosto desses rótulos. Kamikaze. Não, né? É uma coisa que ele treina. O cara não é maluco. Exatamente. Então sempre fala Libertadores, sacanagem, vou foder o Fluminense aqui agora, Ninguém faz isso. Vamos lá, quanto tempo o Fluminense não vai pra semifinal da Libertadores? 15 anos. 15 anos. Ninguém vai fazer isso. Chegou assim. É isso que eu tô falando. Por isso eu jamais vou criticar a coragem que tem o Fernando Diniz. É uma coisa que eu admiro. E porque eu tô falando isso, como eu sempre fiz essas ressalvas, porque você faz uma crítica e a pessoa fala, você é hater do Fernando Diniz. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, porra, eu sou um dos... Tarelli, é assim, eu sou um dos caras que mais... Eu vivi, muito antes do Fernando Diniz voltar pro Fluminense, eu brigava em grupo de WhatsApp defendendo o Fernando Diniz em outros clubes, pô. Sim. Deixa o cara trabalhar. Hoje, infelizmente, ele não tem, neste momento, assim, ele não tem a mesma admiração por mim como eu tive antes, porque o setorismo, às vezes, ele gera faz parte, desgaste. você tem que perguntar. E é isso, e eu entendo, e não tem problema nenhum, não afeta meu trabalho. E eu não vou deixar de admirar ele. E se um dia eu tiver a oportunidade de falar isso pra ele, eu vou falar. Ele é uma das pessoas com quem eu mais aprendi no futebol até hoje, mas assim, sem sombra de dúvidas. Hoje, a capacidade que eu tenho analítica e de refletir um pouco mais sobre o jogo, além do resultado, além da análise rasa, muito se deve a ele. Coisas que, ao longo do tempo, que eu começo a cobrir Fluminense praticamente no momento que o Diniz chega lá em 2019. Sim. Eu entrei um pouquinho antes. Então, assim, eu conheço muito ele, a gente sempre tem uma relação muito boa. E ele bate muito nessa tecla. Ele bate muito nisso. Então, agora, a gente não pode dissociar também o resultado do jogo, porra. Porque o resultado, ele é um elemento de análise também. Sim. Porque como é que você vai questionar numa entrevista coletiva? Mas você tá perguntando isso porque saiu o gol ou porque empatou. Mas, pô, vou perguntar então como? Vou perguntar de algo que não aconteceu no ontem jogo? a coletiva foi bem tensa, né? Você não pode ter aquilo como único elemento de análise. Se a bola entrar, aí tá ruim. Se a bola não entrar, é isso. Você não pode ser assim, mas o resultado também, ele faz parte do contexto do que é o jogo. Ele tem que fazer. Assim, não foi claro que até o gol do Fluminense, e aí pode pra mim é claro. Eu tô falando, pra mim é claro. O Fábio não tava mais exposto do que o normal? Tava. Se eu fosse analisar desempenho... Do que o normal? Do que o normal do Fluminense tava. Do que normalmente... Normalmente dava. Porque o Fábio com muito participativo, Sim, mas, muito espaço por dentro, então, pô, chegando por dentro. Chegando muito por dentro. Não é o normal, assim. E aí estoura muito lá na linha defensiva, né, cara? Os caras estavam... O Samuel Xavier, ele foi imprudente. A gente pode discutir a questão da arbitragem, outro tema, né? Mas ele tá ali porque ele dá o combate em um, depois sai e dá o carrinho no outro. Porque o cara tá tendo que cobrir um espaço muito grande do campo. Lógico. Então isso te gera mais riscos. Então, assim, uma coisa é você... mas eu acho que o Samuel, ele foi muito mal. Não, ele foi... A gente sempre fala que é o melhor lateral do Brasil. Pra mim, principalmente a segunda falta primeiro que assim, não é numa zona de muito perigo do jogo. É uma falta já na reta final do primeiro tempo. Chega muito alto. O Fluminense ganhando por 1-0, sabe? O desenho do jogo era esse, assim, cara... Daqui a pouco tem o segundo tempo inteiro pela frente e tudo mais, assim.
Esse é o desenho do jogo. E hoje, no futebol intenso como que a gente tem, eu até comparei com o que aconteceu outro dia com o Botafogo com o Marçal. Né? Óbvio, acho que o Botafogo estava jogando muito melhor que o Corinthians e o Fluminense não estava jogando tão melhor assim que o Inter. Controle de bola. Mas, pra mim, venceria o jogo o Fluminense, mesmo jogando assim. Acho que o Fluminense foi melhor com um a menos. Sim, foi melhor com mas uma expulsão hoje, ela mexe completamente no contexto. Mexe muito. Isso aí o time vai sentir, principalmente logo após a expulsão, o time vai sentir demais. A questão é que até ser a expulsão foi no final do primeiro tempo, até acontecer a expulsão, a sensação que eu tinha era que o Inter estava mais perto de vencer o jogo, naquele momento. O Fluminense também teve chance. Parte do segundo tempo também. Inclusive, quando tá 1-0, o Keno faz uma tabela linda com o Cano. O Keno, no primeiro tempo, ontem era Kenaldinho. Arrancando por ali, e ninguém parava. Ele fez aquela tabela, ele sai cara a cara com o Rocher, e aí ele chapa a bola, não pega tão bem. Se ele capricha um pouquinho, ele ia fazer o gol e é 2-0. Então o jogo de futebol é isso. Totalmente. Mas só que isso é analisar resultado. Pra mim, tá? Isso é analisar resultado. No primeiro tempo, quando sai o gol do Flu, quem tava mais perto do gol era o Inter. E o Fluminense vai lá e faz 1-0. Eu não concordo que o Inter tava mais perto do gol. Eu tava vendo um jogo igual e eu não vou discordar da escalação porque pelo que aconteceu. Talvez se eu assistir o jogo novamente, eu vou ter uma opinião. No estádio, a minha sensação é melhor. A gente analisa muito o Fluminense. A minha sensação é que qualquer que fosse o jogo, você ia defender a escalação. Óbvio que sim. Aí